Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus, estamos iniciando a nossa IBD de 2022, seja muito bem-vindo, prepare aí seu coração, pegue a sua Bíblia e estaremos estudando de maneira profunda a palavra do Senhor, amém? Gostaria de orar antes, feche seus olhos e vamos iniciar a nossa IBD de 2022 orando. Em nome de Jesus. Deus, obrigado mais uma vez pelo imenso privilégio de estudar a sua palavra, de se aprofundar nas tuas verdades, verdade que liberta, verdade que ensina, que instrui, que educa. Deus, verdade que nos aperfeiçoa, nos amadurece, verdade que traz crescimento a esta comunidade, verdade que nos torna mais parecidos com Jesus. Que o Senhor fale ao nosso coração, fale comigo, fale com todos nós, que ao término desta aula possamos realmente, além de entender a sua palavra, sermos transformados a cada dia, Deus, de glória em glória, para que o teu nome seja honrado, glorificado e adorado em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez por esse privilégio. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estaremos nesse primeiro semestre estudando a revista Uns aos Outros. Tá? Essa revista ela já foi pedida na editora, já foram pedidas. Assim que chegar, acredito que essa semana elas chegam e a gente avisa vocês, e você que estiver interessado pode passar aqui na igreja ou nos cultos de domingo após o culto. Você pode fazer a aquisição da sua revista para acompanhar conosco as EBDs de domingo. Amém? Então o tema dessa revista é Uns aos Outros, tá? Que fala dos mandamentos de mutualidade, são imperativos de mutualidade na palavra de Deus e imperativos que têm tudo a ver com os três pilares que a nossa igreja, durante o ano de 2022 e 2023, nós estaremos conversando, nós estaremos trabalhando esses temas, que é amor, cuidado, serviço, que também são imperativos de mutualidade, e outros 16 aí que nós estaremos estudando ao longo desse semestre na revista da nossa denominação. Tá? Então é um privilégio muito grande participar. Essa sala, na verdade, ela vai se tornar um estúdio de gravação. Já fizemos algumas adaptações aqui, colocamos algumas espumas na parede, a gente vai mexer nessa iluminação. Tá? Então, na verdade, essa aula é uma aula experimental nessa sala, tá? Mas todos os professores estarão gravando aqui neste lugar, vamos melhorar a acústica, a iluminação, e nossas aulas serão dinâmicas. Tá? Então teremos algumas aulas, entrevistas, vocês serão convidados para participar, pessoas da igreja, pessoas fora da igreja, né? Então terão aulas mais dinamizadas, aulas com entrevistas, né? Tipo podcasts, e terão outros professores que vocês conhecem, que são da nossa comunidade, outros irmãos estarão aqui ministrando essas aulas de EBD para vocês. Então, o meu convite, o nosso convite como igreja, é que você não abra mão do seu domingo, se não puder no domingo, ao longo da semana, você assistir, você enviar esse link para alguém que você quer abençoar, para que juntos possamos conhecer a Deus. Amém? Então, eu estarei dando uma breve introdução a respeito dessa revista, que fala sobre mutualidade, né? Mandamentos imperativos na palavra de Deus, sobre mutualidade. São 36, se não me falha a memória, 32, 36, mas nós estaremos conversando na revista apenas de 16 imperativos de mutualidade, tá bom? E se há uma crise nas relações dentro e fora da igreja, é lógico, a gente se relaciona fora e dentro da nossa comunidade, né? Por diversos motivos existem crises em todo o relacionamento, tá? E Jesus, sabendo disso, lá em Atos 17, na sua oração sacerdotal,
ele demonstra essa preocupação. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 17, lá no verso 20. João 17, verso 20. Iniciamos aí lendo esse texto de João 17, versículo 20, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Lá no verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Mais uma vez, ele bate nessa tecla, para que sejam um, como nós o somos. E no 23, para finalizar, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, Jesus na sua última oração, no verso 18, ele já vai ao Getsemane e logo depois ele é crucificado. Na sua última oração ele faz essa oração, a fim de que eles sejam um, a fim de que eles preservem a mutualidade, a fim de que eles se amem, se cuidem, se sirvam, se servem, né? Servem uns aos outros, a fim de que Jesus demonstrou essa preocupação, porque Jesus sabe que em todo relacionamento, seja em qualquer lugar do mundo, existem crises, passamos por crises, tá? E para que a igreja, para que as nossas relações não sofram com essas crises, a Bíblia propõe aqui diversos imperativos de mutualidade, são 36, anotei aqui, tá? Só nos evangelhos e em Atos, mas nós só vamos estudar 16. E o que é mutualidade? É um estilo de vida bíblico a respeito do que os cristãos fazem uns em favor dos outros, como expressão de amor, como expressão de unidade. E quais são eles? Eu vou citar alguns aqui, tá? Alguns imperativos de mutualidade: amar, decidir gostar do outro, aceitar, receber com agrado, reconhecer as qualidades do outro, saudar, felicitar, cumprimentar, a paz, irmão, Deus abençoe, boa noite, bom dia, como está a sua vida, cuidar, sujeitar-se, suportar, amparar, dar suporte, não ter inveja, não desejar o que é do outro, não julgar, não se queixar, não falar mal, não provocar, não mentir, confessar pecado uns aos outros, Tiago diz isso, né? Perdoar, edificar, ensinar, encorajar, aconselhar, falar com salmos, servir, levar os fardos, hospedar, ser bondoso e orar uns pelos outros. Tá? Então aqui eu falei de 25 imperativos de mutualidade, tá? Mas a Bíblia fala muito sobre isso, porque na verdade é o remédio para suportar toda e qualquer crise de relacionamento, tá bom? Queremos ser alvos dessas boas ações. Quem não quer receber isso? Quem não quer ser amado? Quem não quer ser aceito? Quem não quer ser cuidado? Quem não quer receber uma oração? Quem não quer ser servido? Mas será que estamos dispostos a fazer pelo outro? Então viver a mutualidade vai muito mais além do que receber. Lá em Atos capítulo 20, verso 35, né? Recorda Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós queremos sim receber tudo isso que eu falei, mas e seja disposto a fazer pelo outro. Nós queremos sim ser protegidos numa roda de conversas quando alguém está falando mal de nós, quando alguém está fofocando a nosso respeito. Como é gostoso ter alguém que nos ama e no meio dessa roda nos proteger e falar: não fale assim dele, procure a pessoa. Quem de nós não queremos ser edificados, ser ensinados, ser encorajados? Mas Jesus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Se nós queremos receber, por que não dar? Por que não servir essa comunidade
fazendo tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. Então esse é o desafio da mutualidade. Mutualidade também diz respeito a coisas que os cristãos evitam fazer uns com os outros. Como eu já disse aqui, vai muito mais além do que fazer algo por alguém. É também deixar de fazer algo por uma pessoa, a fim de preservar esse ambiente de amor e unidade. Servir a pessoa e fazer algo por alguém. Não falar mal da pessoa é desejar, é evitar fazer alguma coisa contra esse ambiente de unidade, a fim de preservá-lo. E o que é que você pode fazer hoje, a começar a fazer agora, seja dentro da sua casa ou nesse ambiente de relacionamento chamado igreja, para que preservemos esse ambiente de amor e unidade? O que é que você pode fazer quando alguém fala mal da igreja? Quando alguém fala mal da sua família? Quando alguém fala mal do seu esposo, dos seus filhos? Quando alguém fala mal dos seus irmãos em Cristo? O que é que você tem feito para preservar a unidade e o amor? Esse é o desafio, queridos, da mutualidade. A relação entre comunhão e mutualidade são reais. Ou seja, onde existe comunhão, ela se exterioriza por meio desses imperativos de mutualidade. Se a igreja não está praticando isso, não existe comunhão. Não existe comunhão. Amar a Deus e amar ao próximo, amamos o próximo servindo ao próximo. Se não há essa relação de mutualidade com o próximo, não há amor a Deus. Não há comunhão. Não há unidade, como disse Jesus em João capítulo 17. Não há aperfeiçoamento na unidade. Então nós não podemos dizer que temos comunhão com a igreja, ou que a nossa igreja é um ambiente de comunhão, se a gente não exterioriza essa relação de servir uns aos outros de maneira mútua, de maneira recíproca. E como essa prática da mutualidade na igreja ela se manifesta? Primeiro, ela se manifesta nos ministérios. Efésios capítulo 4, abra aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 4, lá no verso 15, diz assim, ó: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Você está prestando atenção no que ele está dizendo? Toda junta, de cada parte, não de uma parte só, não de uma junta só, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui Paulo está falando sobre o ministério, o serviço do cristão no reino de Deus. Ou seja, cada parte tem que cooperar. De que maneira essa mutualidade funciona dentro dos ministérios da igreja? Cada parte tem que cooperar. Operar juntamente com a outra parte, para que haja crescimento e edificação mútua. Ou seja, se falta mutualidade nas nossas relações ministeriais, a igreja não cresce, queridos. A igreja não é edificada. Qual é a família aonde as pessoas querem servir a si mesmos? Cresce. Pelo contrário, ela não só deixa de crescer, como ela se rompe, como ela se divide, como ela ao se degladiar, ela causa divórcios. Isso dentro da comunidade também. Se não há uma justa cooperação, há um divórcio dentro da igreja. Há um divórcio nas relações. E é lógico que é um desafio, porque muito do que vivemos em nossa casa,
enfermidades de relacionamento que vivemos fora da igreja, trazemos para dentro da igreja. Então isso tem que ser vivido primeiro dentro de casa, durante a nossa semana, para que a nossa relação em serviço a Deus dentro da comunidade seja uma relação sadia, seja uma relação de cooperação mútua. Uma igreja onde há essa cooperação mútua, e eu bato nessa tecla da família, é o céu, irmãos. Faz uma gincana na sua casa de quem serve mais o outro. Vamos fazer uma gincana aqui em casa essa semana? Vamos ver quem serve mais o outro. Usando todos esses imperativos de mutualidade: amar, aceitar, saudar, cuidar, sujeitar, suportar, não julgar, não se queixar, não provocar, não mentir, perdoar, edificar, ensinar, encorajar, servir, ser bondoso, orar. E se isso acontece dentro da igreja também, a gente vive um céu aqui na terra. E Jesus sabia disso na oração sacerdotal, porque ele disse que essa nossa relação se tornaria um testemunho para o mundo. Se a pessoa não vive lá fora, que ela tenha o privilégio, ao chegar nessa igreja, viver aqui dentro. O que eu nunca vivi na minha casa, o que eu nunca vivi lá fora, eu começo a viver aqui dentro com vocês. Olha que testemunho forte. E aí a pessoa pode virar para você e falar: você realmente é meu irmão. Provérbios diz, né, que existem amigos mais chegados que irmãos. E existem irmãos da nossa relação espiritual mais chegados que irmãos de sangue. Porque aqui nós encontramos um ambiente para que essa relação se tornasse saudável. Tá? Então essa prática de mutualidade acontece dentro dos ministérios. Acontece no exercício dos nossos dons. 1 Coríntios 12. Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 7, olha lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E aí ele fala, né? A uns é dada a palavra de sabedoria, a outros, no mesmo Espírito, palavras de conhecimento, outros a fé, dons de curar, operação de milagres, variedade de línguas e outra capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, essa mutualidade, ela é praticada também no exercício do seu dom dentro da igreja, dos dons espirituais. Ou seja, esse exercício dos dons, ele promove a edificação mútua. Porque ninguém recebe dom para edificar a si mesmo, mas o corpo inteiro, a igreja toda. Porque mutualidade significa isso, reciprocidade, é uma troca. Aquilo que o Espírito de Deus me deu é para abençoar a sua vida. Por isso que o dom de línguas, fazendo um parênteses, quando não há interpretação para edificar a igreja, ele deve ser exercido em silêncio. Porque Jesus está olhando para a mutualidade da igreja, essa troca, esse serviço de uns para com os outros. Não há espaço para exibicionismo, não há espaço para desfile de quem é mais espiritual, de quem é mais achegado de Deus, de quem é mais íntimo. Não há espaço para holofotes humanos, não há espaço para a promoção do homem. A glória aqui será sempre, amém, de Deus, através da minha e da sua vida. Então que através dos dons que Deus te deu, a prática da mutualidade seja manifestada dentro da igreja. Sirva a Deus nesse ambiente ministerial que Deus te colocou, mas sirva a Deus em outros ambientes também. Não
Não trate o seu ministério como o mais importante, o principal, o que carece de mais tempo, de mais necessidades. Nós podemos sim cooperar uns com os outros de maneira que todos nós juntos possamos elevar a glória de Deus. Amém? E a mutualidade e os PGs, Atos 2:44, a mutualidade se revela através dos ministérios, da manifestação do seu dom, através da relação da igreja, extra culto de domingo. Atos 2:44 é um texto muito conhecido, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, é nesse ambiente que vai muito mais além do que um culto de 2 horas no domingo, é onde você exercita a sua relação com as pessoas. É na sala da sua casa, é na varanda, é na garagem da sua casa, que durante a semana a gente exercita a mutualidade. Aconselhamos, encorajamos, oramos, compartilhamos. O grupo é um ambiente extremamente propício para essa prática, irmãos, para todas essas práticas aqui. Por isso, mais uma vez, eu te desafio, participe de um pequeno grupo, se envolva, me procure se você tem interesse em abrir um pequeno grupo, que seja de 15 em 15 dias, 2 vezes no mês, mas que você possa praticar essa relação de mutualidade extra domingo, fora do culto de 2 horas no domingo, aonde você possa conhecer e ser conhecido, aonde você possa se sentir família, se sentir igreja com essas pessoas numa quarta-feira, numa terça, numa sexta. Então eu te desafio, irmãos, em nome de Jesus, se relacione, se envolva com pessoas que querem te abençoar através desses encontros semanais. E por último, a mutualidade, ela se manifesta em um ambiente de discipulado, né? Discipulado lá em Mateus 28, 19 e 20, é um texto muito conhecido, né? Toda autoridade nos foi dada nos céus e na terra, e portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amados, essa palavra era a favorita de Jesus. Discípulos, discipulado. Ela aparece 261 vezes nos evangelhos e também no livro de Atos. Ou seja, o ato de ensinar uma pessoa é praticar a mutualidade. O ato de encorajar uma pessoa, o ato de edificar, ensinar, aconselhar, tudo isso acontece no ambiente de discipulado. E o desafio que eu deixo para você, você discipula quem? Você anda com quem? Com quem você se assenta para estudar a Bíblia, para ensinar a Bíblia? Eu tenho como desafio todos os anos discipular uma pessoa. De pelo menos de 1 a 2 pessoas, uma no primeiro semestre e uma no segundo. Porque Jesus me chamou para isso. É um privilégio, a gente cresce muito. E como é gostoso você ver pessoas crescendo, desbravando na fé, alguns amadurecendo, se envolvendo com a comunidade, com o reino de Deus, através da sua vida. Se não há discipulado, não há conhecimento. Mas quantas pessoas eu discipulei, permaneceram na comunidade, e quantas pessoas eu discipulei e foram embora, abandonaram a fé, porque no ato de discipular e ouvir e ser ensinada, ela entendeu que não é isso que ela queria para a vida dela. Eu acabei desenganando essa pessoa. Ela poderia estar na comunidade até hoje com pouco conhecimento da palavra, né?
mas totalmente enganada, porque não foi discipulada, não foi ensinada, não teve alguém para imitar, não teve alguém como o seu exemplo, como o seu mestre. Então faça isso em nome de Jesus, se envolva com uma pessoa, caminhe com uma pessoa. A gente tem materiais aqui na igreja excelentes de discipulado, que na verdade vai muito mais além do que transmitir um conteúdo bíblico, teológico, discipular, né? É andar com a pessoa, é ensinar a guardar todas as coisas. O que fazer nessa situação, o que não fazer, o que fazer, o que não fazer. E ensinar a palavra do Senhor também. Tá? E eu termino perguntando para você, né? E perguntando para mim, o que nós precisamos fazer para melhorar o nível de mutualidade em nossa igreja? E se houver em nossa igreja alguma dessas características, você é convocado por Deus, é convocado pelo reino de Jesus, pelo reino de Deus, é convocado por essa comunidade a participar dessa mutualidade. Existe na sua igreja tristeza, sentimento de desilusão e vazio, falta de interesse pelas coisas do outro, falta de diálogo, falta de comunicação efetiva, desinteresse pelas atividades da igreja, mau humor, tensão, sentimento de solidão, ridicularizações e sarcasmos generalizados, falta de entusiasmo, falta de fé, vida espiritual individualizada, insultos, grosseria, atividades paralelas, discussões, ausências sem justificativas, egoísmo, individualismo, não compartilhamento de vida, falta de atenção, ausência de perdão, indisposição para a hospitalidade, inveja, questionamento da autoridade do líder, murmuração sobre atividades e programas, ausência de comunicação e relação pessoal informal, extraculto, né? Para terminar, prioridades profissionais ou de lazer acima da igreja, comparações a respeito de outras igrejas e maledicência generalizada. Se existe isso na sua igreja, eu creio que sim, e em qualquer igreja onde existem pecadores congregando, eu desafio você a se envolver e a participar e assistir às nossas EBDs e ser um canal de bênçãos quando se fala em mutualidade no meio dessa comunidade. Amém? Eu me senti muito desafiado e gostaria de compartilhar esse desafio com você essa manhã, em nome de Jesus, para que esta igreja seja um grande berço, né? Um grande hospital, não somente de doentes sendo tratados e tratados, mas um lugar onde pessoas irão nascer de novo, né? Irão nascer de novo. Um grande berçário. E que esse ambiente nosso de mutualidade proporcione o crescimento dessa comunidade em nome de Jesus. Um grande berço, um grande berçário, para que vidas novas recebam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e vivam essa experiência da mutualidade, a começar aqui conosco em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Gostaria de orar por você, por nós, igreja, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que na sua relação de amor a Deus, que na sua relação com o Espírito Santo de Deus, na sua devoção, no seu culto, dia após dia, isso possa gerar no seu coração esses imperativos de mutualidade,
esses imperativos de serviço à sua comunidade, à sua família, às pessoas ao seu redor, no seu trabalho, e que tudo isso sirva de testemunho, sirva de glória e louvores ao nosso Deus, crescimento para você, meu irmão, maturidade, seja um crente maduro, um crente que serve, um crente que se doa, um crente que abençoa essa igreja, para que ela cresça em nome e para a glória de Jesus Cristo. Que esse crescimento passe pela tua vida, passe pela vida da sua família, passe pela sua casa, passe pelos seus dons, passe pelo seu discipulado, passe por tudo aquilo que Deus já lhe deu, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um domingo maravilhoso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. É o que eu te peço a Deus por tua vida, por minha vida. Em nome de Jesus. E para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, Deus abençoe. Domingo que vem teremos uma outra aula maravilhosa, tá? Com novidades. O nosso cenário aqui já com certeza estará muito mais preparado, muito mais bonito, para que tenhamos aí aulas especiais para abençoar a sua vida e a nossa igreja em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz.